Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal, o Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui para falar sobre plantas medicinais. E antes de dar o recado das plantas, darei um outro recado muito importante. Está chegando a segunda semana Autor da Própria Saúde sobre plantas medicinais e você não pode ficar fora dessa. Na Semana Autor da Própria Saúde nós vamos falar sobre muitas dicas sobre plantas medicinais e vamos falar sobre o nosso curso de manipulação e uso de plantas medicinais. Se você quer saber mais sobre a Semana Autor da Própria Saúde, quer saber mais sobre o nosso curso de manipulação de plantas medicinais, aqui na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link e cadastre o seu e-mail para receber todas as informações. E conecte-se com o Autor da Própria Saúde a partir do WhatsApp também. Aqui está o número do nosso WhatsApp. Registre esse número no seu telefone e me manda uma mensagem dizendo qual o seu nome e de onde você está falando. E aí eu vou te registrar entre os meus contatos também. Você vai começar a receber informações em primeira mão do Autor da Própria Saúde. E a planta de que nós vamos falar hoje é uma planta muito comum, muito conhecida e com certeza você já provou ela também. Hoje nós vamos falar de laranja. E quem me pediu para falar sobre laranja foram 5 pessoas aqui no canal. A Iraci, a Maria, a Miriam Adames, o Jaob Soares e o Renan Lopes. Essas pessoas em algum momento me pediram, fale sobre a laranja e hoje é o grande momento de falarmos sobre a deliciosa laranja. E a laranja é uma planta, talvez uma das frutas mais consumidas e mais produzidas no mundo inteiro. São milhares de hectares de laranjais no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo para a produção principalmente de suco de laranja. E é uma planta muito conhecida, ela não é originária da América, ela é originária da Ásia, China, Índia. É de lá que vem a laranja. Então, desse pedaço grande do mundo, a laranja é originária e as suas variedades, como laranja da terra, laranja lima e as mexericas e tantas outras laranjas que são também produzidas a partir do cruzamento entre diferentes espécies. Então algumas laranjas que a gente consome são do cruzamento de espécies diferentes, laranja vermelha, laranja da terra, laranja de fazer doce, grapefruit. Bom, tem um monte de tipo de laranja dentro desse grupo de cítricos aí. Tem uma infinidade de espécies aí, até a laranjinha quincan, aquela laranja pequenininha, que é uma variedade também produzida a partir de outras espécies. A laranjinha quincan, que é pequenininha também, é muito saborosa e muito gostosa também. Quanto à toxicidade da laranja, é uma planta segura e pode ser utilizado. O suco dela, com certeza, pode ser utilizado sem problema nenhum. O suco de laranja, doce de laranja, pode ser consumido sem problema nenhum. O grande problema é o extrato feito com a casca, que a parte mais medicinal dela é a casca da laranja. E esse extrato feito a partir da casca da laranja, se ele for consumido em excesso, em grande quantidade, ele pode trazer toxicidade tanto para o rim quanto para o fígado. Então, assim, em excesso não pode ser consumido. A gente vai consumir ela em doses controladas. Então, por exemplo, se você for usar a casca da laranja, você vai utilizar uma colher de sobremesa de casca de laranja para cada xícara de água, por exemplo, para fazer um chá. Outra questão importante sobre a laranja é que, como as cascas dela têm uma ação de inibir o funcionamento da glândula tireoide, se você tem hipotireoidismo, você não deve consumir os extratos de casca de laranja. Então, fique atento, se você tem problema na tireoide, baixo funcionamento da tireoide, você é uma das pessoas que não deve consumir os extratos da casca da laranja. É sempre importante lembrar também que a casca da laranja, assim como a casca do limão, tem furucumarinas, que são substâncias que podem sensibilizar a pele. Em contato com os raios ultravioleta, podem causar queimaduras e manchas de pele. Então, se você manipulou laranja, espremeu laranja, descascou laranja, lave muito bem as mãos com sabão para evitar qualquer problema em contato com o sol. Como antioxidante, a casca da laranja, assim como de muitos outros cítricos, foi testada na Nigéria e realmente ela tem uma ação antioxidante muito importante. E plantas antioxidantes são aquelas que combatem os radicais livres, são substâncias que estão no nosso organismo, que levam, por exemplo, ao envelhecimento, que pioram o caso de doenças crônicas, que pioram estados inflamatórios e que podem causar até mutação genética e levar ao desenvolvimento do câncer. Então, sim, a casca da laranja tem uma excelente ação antioxidante e não somente a casca da laranja, mas na Argélia também foi testado as folhas da laranjeira e os resultados também foram muito parecidos. As folhas da laranjeira também têm ação antioxidante muito importante. Quanto à sua atividade fungicida, os óleos essenciais produzidos a partir da casca da laranja tiveram excelente ação fungicida testados numa pesquisa na Espanha. Eu não estou falando do extrato da casca da laranja, triturar a casca da laranja e retirar o extrato, não é isso. Eu estou falando dos óleos essenciais, que são produzidos em laboratório, são muito purificados e muito concentrados. E esses sim tiveram uma ação fungicida.
Mas se você vai me perguntar, Daniel, mas se eu fizer o extrato da casca da laranja, vai ter ação fungicida também? Sim, vai ter ação fungicida, porque os óleos essenciais estão no extrato da casca da laranja. Mas com a maior concentração nos óleos essenciais, então você tem maior eficiência. Mas sim, a casca da laranja também pode funcionar como um bom fungicida. Como antidiabético, o extrato feito com a casca da laranja também teve uma ação muito eficiente, foi testado na Índia e numa dosagem muito baixa, que foi 25 miligramas por quilo de peso. Os animais do teste que sofriam de diabetes foram tratados e numa dose única eles conseguiram melhorar todos os perfis glicêmicos, tudo aquilo que se refere aos fatores de diabetes, tudo foi melhorado com o uso do extrato feito a partir da casca da laranja. Ainda numa outra pesquisa conduzida na Índia também, as sementes da laranja, né? Pegar as sementes da laranja, foi feito um pó com as sementes da laranja e foi utilizado também para testar o controle da diabetes. E eles também conseguiram reduzir a glicação da hemoglobina. Bom, para quem não sabe o que é isso, quem é diabético sabe o que é a hemoglobina glicosilada. A hemoglobina é uma molécula que está dentro das células vermelhas do sangue e ela é responsável por pegar o oxigênio e carregar o oxigênio pela corrente sanguínea. Quando você tem um índice glicêmico muito alto, você está com uma diabetes muito alta, ela começa a se associar com moléculas de açúcar e não de oxigênio. E quando você vai fazer um exame para ver a sua diabetes, um dos exames que é feito é da hemoglobina glicosada, que é ou glicada, que é essa hemoglobina que está associada com açúcares. Quando a pessoa consome o extrato, o pó feito a partir das sementes da laranja, ele tem uma redução significativa no índice dessa hemoglobina glicosada, o que melhora o perfil glicêmico também dos pacientes. Num outro estudo feito na Nigéria, na África, foi testado o extrato feito com a casca da laranja e demonstrou-se que ele tem a capacidade de inibir parcialmente a atividade das enzimas amilase e glicosidase. A amilase e a glicosidase são duas enzimas digestivas que atuam quebrando açúcares no nosso organismo. Açúcares grandes e amidos são quebrados por essas enzimas. E quando eles são quebrados, eles ficam fáceis de ser absorvidos pelo nosso organismo. Então a gente precisa que quebre para que eles sejam absorvidos. No caso da pessoa que é diabética, ela não quer que aumente o perfil glicêmico dela, o índice glicêmico dela. Então quando essas enzimas são inibidas, a absorção de açúcares é muito menor, o que inibe, por exemplo, a hiperglicemia pós-prandial e ajuda a controlar as taxas de diabetes. Num outro estudo nigeriano, foi testada as folhas da laranjeira, foi feito um extrato a partir das folhas da laranjeira e ele foi utilizado para tentar controlar o perfil glicêmico também de cobaias em laboratório e se demonstrou muito eficiente. Então as folhas da laranjeira também podem ser utilizadas para o controle da diabetes. Se você não sabe como faz o extrato da casca ou da folha da laranjeira, você pode fazer pegando uma pequena porção, ou de cascas ou de folhas, triturando, muito bem triturado, até que não fique nenhum pedaço inteiro, fique bem esbagaçadinho. Aí você coloca um pouco de álcool de cereais, o suficiente para cobrir, e você deixa alguns dias descansando. Depois você filtra, você coa aquele álcool e vai sair um álcool extremamente de cor bem intensa. 10 gotas em meio copo d'água, tomando 2 ou 3 vezes ao dia, você pode controlar, dependendo do índice da sua glicemia, você pode controlar a sua glicose com facilidade. Se você tiver uma glicemia muito alta, de 300, 400, você pode tomar até 20 gotas por dia. Mas se a sua diabetes é normal, 120, 130, 150, 10 gotas 3 vezes ao dia, pode funcionar muito bem. No caso de colite ulcerativa, ou seja, pessoas que têm a inflamação dos intestinos que formam feridas no intestino, foi testado na Índia uma receita tradicional, uma receita já feita na Índia durante séculos, que é o uso da casca de laranja e da raiz da árvore moringa. A gente tem um vídeo sobre moringa aí também no nosso canal. Mas utilizando essas duas plantas juntas, era a receita tradicional, foi experimentado para melhorar o estado de pessoas que têm colite ulcerativa. E o resultado alcançado com essa pesquisa foi o mesmo do uso do medicamento convencional chamado de prednisolona. Prednisolona é o nome desse medicamento que é utilizado no caso de colite ulcerativa e o resultado comparativamente foi o mesmo, comprovando a ação da casca de laranja em associação com as raízes de moringa no controle desse tipo de problema intestinal que é a colite ulcerativa. No caso do hipertireoidismo, se você sofre de problemas da tireoide, você tem o hipertireoidismo, ou seja, o excesso de funcionamento da sua tireoide, a sua tireoide acaba produzindo muito hormônio, são os hormônios T3 e T4, você teve uma produção muito alta e você precisa controlar. Então a casca da laranja, o extrato feito a partir da casca da laranja,
tem comprovadamente uma ação de reduzir a atividade da tireoide. Por isso que pessoas que têm hipotireoidismo, que é a baixa função da tireoide, não devem consumir o extrato da casca da laranja. Mas se você tem hipertireoidismo, esse é o medicamento que você está procurando. As taxas de redução foram de 43% do hormônio T3 e 28% do hormônio T4, que são os dois hormônios, um dos dois principais hormônios aí produzidos pela tireoide. Então, durante o consumo da casca da laranja, esses hormônios tiveram essa redução muito expressiva. Em outro estudo indiano, foi demonstrado que o consumo da casca de laranja, casca de romã e casca de banana, essas três frutas juntas, foi feito pó das cascas, elas foram secas até ficar bem quebradiça, foi feito pó, foram trituradas até formar pó, elas foram misturadas, esses três pós, e foi utilizado essa mistura para controle tanto da tireoide quanto da obesidade. E os resultados foram muito eficientes. Então, casca de laranja com casca de romã e casca de banana, utilizados como complemento nutricional, podem ajudar no controle tanto da obesidade quanto no controle da tireoide. No caso de hipertensão arterial, ou seja, pressão alta, se você tem pressão alta, a casca da laranja, o extrato feito com a casca da laranja, tem uma ação importante em inibir a angiotensina. E a angiotensina é uma substância produzida pelo nosso corpo que faz contrair os vasos e as artérias, os vasos sanguíneos e as artérias. Elas vão se fechando por ação da angiotensina. Quanto mais fechados eles estão, mais pressão precisa para o sangue passar. Quando a gente inibe a angiotensina, os vasos relaxam e o sangue passa com menos pressão. Então, o extrato da casca da laranja tem uma ação muito eficiente em controlar a hipertensão arterial. A inibição da angiotensina pode chegar até mesmo 90%, ou seja, 90% da angiotensina pode ser inibido, a sua ação sobre o nosso organismo, com o uso das cascas da laranja. Como sedativo, as flores da laranjeira foram utilizadas no México para um teste e realmente elas são facilitadoras do sono. O uso das flores de laranjeira pode facilitar o sono. Um chazinho de flor de laranjeira pode ser muito saudável para pessoas que estão passando por um estresse ou por um momento de nervosismo, estão com insônia. Chazinho de flor de laranjeira pode ser excelente. Muitas pessoas também utilizam a flor de laranjeira como um medicamento para o pulmão, para problemas respiratórios. Eu, infelizmente, não encontrei nenhuma pesquisa que indicasse esse uso, mas o uso popular é muito amplo nesse caso. Então, o que justifica a gente continuar utilizando. Se você já faz uso da flor de laranjeira para problemas como bronquite, asma, gripe, resfriado, continue utilizando. E se você não faz uso, faz muito bem começar a utilizar. Contra doenças degenerativas do cérebro, os extratos feitos com a casca da laranja demonstraram a capacidade de inibir a acetilcolinesterase. O que é a acetilcolinesterase? A acetilcolinesterase é uma enzima produzida pelo nosso cérebro e ela tem a função de retirar do nosso cérebro a acetilcolina. E a acetilcolina é um hormônio importantíssimo para o cérebro que melhora o aprendizado, melhora a memória e evita problemas como Alzheimer e outras doenças degenerativas, como esclerose múltipla e tudo mais. Ela evita, quando ela está funcionando no nosso cérebro, ela melhora o estado de saúde nesses casos que envolvem a degeneração do cérebro. Quando você está consumindo os extratos da casca de laranja, a acetilcolinesterase, ela para de tirar a acetilcolina do seu cérebro. Então a acetilcolina fica com uma taxa maior no seu cérebro. E isso melhora muito a saúde do seu cérebro, evitando doenças como Alzheimer ou também ajudando no tratamento dessas doenças. No tratamento do câncer, uma substância encontrada na casca das laranjas e das tangerinas, ela é chamada de polimetoxiflavona. As polimetoxiflavonas têm uma ação antitumoral muito importante e elas foram testadas em vários experimentos. Esses são papagaios. Nos Estados Unidos, as polimetoxiflavonas foram testadas como antitumoral e demonstraram resultados excelentes. Foram testadas com câncer de pulmão humano, células de câncer de pulmão humano em laboratório, elas foram cultivadas e foram tratadas com as polimetoxiflavonas e o resultado foi excelente, inibiu o desenvolvimento dessas células e conduziu essas células à apoptose, que é a morte espontânea das células.
Num outro estudo americano também, avaliando o uso das polimetoxiflavonas, foi testado contra o câncer de mama e os resultados também foram excelentes, levando as células à apoptose. Esses resultados demonstram que as cascas de laranja podem ser excelente medicamento no combate do câncer, para evitar o câncer e como um tratamento auxiliar. No caso, você já está fazendo quimioterapia, radioterapia, você pode usar os extratos das cascas da laranja como um tratamento auxiliar aos tratamentos que você já realiza para o câncer também. É uma opção natural, de fácil acesso e que tem resultados muito interessantes. Essa foi a laranja, espero que você tenha gostado de saber mais sobre a laranja, de conhecer mais sobre essa fruta incrível e espero que você chupe muita laranja, porque lembrando também que a laranja é rica em vitamina C e a vitamina C é um excelente antioxidante também. Se você gostou desse vídeo, dá um like pra gente, dá um joinha pra gente saber que o vídeo chegou até você, isso pra gente é muito importante. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com o uso da casca da laranja ou de alguma dessas informações sobre a laranja, compartilhe o link desse vídeo com eles pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail ou por qualquer outro meio. Se você quiser vincular esse vídeo na sua página, no seu site, no seu blog, fique à vontade também. Os vídeos são gratuitos e são livres para divulgação do poder das plantas medicinais. Se quiser deixar algum recado pra mim, aqui embaixo tem uma área de comentários, deixe o seu comentário para mim, eu respondo todo mundo e vou responder você também. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal Autor da Própria Saúde.